Inclusive tem pauta sobre isso daqui a pouco, viu, dona Ana? Eu sei. Mas eu quero seguir falando de reforma ministerial. Boa lembrança essa da Deise. E até toco com você agora, Eliana. A gente está falando das emendas parlamentares e aqui eu não estou nem trazendo a discussão se é algo certo ou errado, sim, mas como um mecanismo para garantia de governabilidade para o governo federal, né? E essa reforma ministerial, dando espaço maior ainda para o Centrão, é uma tentativa de conseguir mais governabilidade. Esses 2 primeiros anos não foram fáceis para o governo federal no Congresso Nacional. Não. E se a situação continuar dessa forma, com emendas suspensas e outras questões políticas, serão 2 anos ainda mais difíceis. Eu acho que não deverá haver uma facilidade para o governo federal também no próximo ano. Eu não vejo como. O Centrão está mandando, o Centrão está fazendo, está acontecendo, e eu não tenho, né, ideia de como o processo se desenvolverá ao longo aí do próximo ano. Veja, quando nós estamos ainda discutindo orçamento de 2024, o que nós podemos esperar em 2025? Eu não vejo nenhum tipo de solução, se não essa entrega de cargo e essa, mais uma vez, essa negociação que, lamentavelmente, é o que nós fazemos aí há não sei quantos milhares de anos na dita democracia brasileira. É uma coisa impressionante, assim, porque, em primeiro lugar, eu queria fazer 2 comentários, assim, mas em relação às emendas suspensas, eu acredito, posso estar sendo uma pessimista aqui, mas eu acredito que a liberação delas deve acontecer quando o trabalho no Congresso Nacional retornar, porque o Flávio Dino não vai deixar esse bloqueio de emendas com pautas importantes para o governo no ano pré-eleitoral, né? Então, eu entendo o efeito moralizante, acho ótimo. Acredito que isso tem que existir mesmo, mas eu ainda desconfio dos bastidores disso, porque eu acho que a hora que tiver que votar projetos do governo federal, vão liberar as emendas de novo, como aconteceu nesse último ano. Deise, então você acredita nessa teoria da oposição de que há uma dobradinha de Dino e governo nessa questão das emendas? Eu acredito. Logo, porque o bloqueio dessas emendas aconteceu durante o recesso parlamentar. Eu queria ver bloquear essas emendas na hora que estavam votando lá os projetos no final do ano do governo, pacote fiscal, reforma tributária. De novo, assim, entendo o efeito moralizante, concordo, mas, assim, o momento também foi um pouco oportuno. Então, eu acredito, sim, que teve uma dobradinha aí, e a hora que as pautas do Congresso voltarem, as emendas vão ser liberadas, porque é ano pré-eleitoral, minha gente. Só importa, o Bob já fala isso, o objetivo é chegar no poder, se manter no poder e sair do poder. E aí, uma outra coisa que eu queria falar, assim, só observando aqui as nossas conversas, né? Vocês percebem como a gente só fala de intrigas palacianas, né? Olha o que o Congresso virou, intrigas palacianas, é bastidor, assim, a gente não está falando de nenhum projeto aqui que eles estejam votando ou para votar, muito pelo contrário, né? Os projetos ficam para 2025 porque tem emenda bloqueada. Então é um negócio muito louco isso, né? O que virou o Congresso Nacional. E você, Ana, você acredita em coincidência? Você acredita em dobradinha? Você acredita que é normal que haja uma decisão de Dino a essa altura? Porque agora que o governo federal começou a liberar blocos maiores de emendas, qual a sua teoria, minha amiga? Eu acredito em oportunismo. Ai, porque, gente, assim, são coisas, são assuntos que nós estamos tratando há meses, para não se dizer anos. Então, essa confusão de emendas, esse absurdo todo, não é uma pauta de agora. O Flávio Dino não prestou atenção nisso só faz aí quantos dias faz que ele bloqueou, mas não foi só agora. Foi no começo da semana. Pelo amor de Deus. Exato. Desde agosto, né? Então, assim, da mesma forma, poxa, precisava esperar ao último dia antes do recesso para conseguir seguir com o pacote fiscal. Não precisa. Tudo é uma questão de oportunismo, talvez de ficar bonito na manchete, de, não, estou fazendo algo pelo país, algo bom. Quando a hora que você para analisar de uma maneira um pouquinho mais profunda, você sabe que, infelizmente, isso não vai dar nada em acabar em pizza. Mônica, já sei sua opinião sobre emendas parlamentares. Você enfatizou com muita clareza aqui pra gente. Mas e reforma ministerial? Há que se criminalizar um movimento como esse, uma vez que é um instrumento do governo para conseguir mudar a correlação de forças no Congresso Nacional, dar uma certa... Não há como garantir, mas melhorar o ambiente em relação à governabilidade. Uma vez que, e a gente deseja isso, não quer dizer que isso vá acontecer, talvez dentro desse guarda-chuva
do Centrão tenham boas indicações para esses ministérios? Respira. Ainda bem que foi pra Vamos lá, Mônica. Nessas horas eu penso no Milei. Só lembro dele puxando aqueles papeizinhos. Afuera. Mas tem bons nomes, não tem? Sim, mas tem ministério demais. E quando a gente começa a falar em vamos fazer a reforma ministerial para facilitar a governabilidade, essa palavra me dá arrepios. Assim como emenda é comprar apoio, a gente fala, a emenda ajuda a governabilidade porque estamos comprando apoio. Criar ministério ou reformar ou duplicar ou o que for, é criar cargo para conseguir apoio. Está errado. Ministério é gasto, porque quando você cria um ministério, não é só o ministro, é todo o segundo, terceiro, quinto, 10º escalão. E é gente que entra com estabilidade, você não consegue tirar. O presidente Bolsonaro foi sensacional. Quando ele entrou, a primeira coisa que ele fez, reduziu o número de ministérios, enxugou, dá foco. Não é só uma questão de gasto. Mas criou orçamento secreto, desculpa. Não vou defender, mas a reforma ministerial feita no começo do governo Bolsonaro foi excelente, porque enxugou e porque deu foco e porque dá direcionamento. E isso também aumenta a responsabilidade. Quando o ministro sabe exatamente o que se espera dele, e eles são poucos, aumenta a accountability, né? A responsabilização daquela pessoa, daquele gestor. Então, quando fala em reforma ministerial, vira a dança das cadeiras que a Ana falou, me preocupa. Se é uma reforma séria para colocar pessoas mais técnicas, porque aí você falou de bons nomes, mas nós sabemos que uma grande porcentagem é indicação política. Você vai colocar o cara porque o amigo pediu, ou porque ele vai te ajudar a exercer mais poder, ou porque ele vai facilitar a governabilidade. Cadê as pessoas que conhecem daquela pauta, que conhecem profundamente aquele assunto? Eu me lembro, o Ministério das Empresas, microempresas e tudo que tem a ver com empresas, era do PSOL, ou era do Partido Socialista, do PSB. É um contrassenso. Então, nós precisamos ter mais lógica e mais técnica e mais seriedade, mais austeridade na montagem dos nossos ministérios. Quando a reforma for esta, eu vou aplaudir. Quero te ouvir sobre isso também, Eliana. Você acha que a gente tem que criminalizar a reforma ministerial, uma vez que, e até trazendo os argumentos da Mônica para cá, uma vez que não se fala até agora em cortar ministérios e nem em aumentar, mas essa dança das cadeiras que a gente está discutindo. Por exemplo, você é dona de uma empresa. Vamos tentar trazer uma analogia aqui diferente para a discussão. E aí você tem uma equipe que não está dando muito certo. Você trabalha num ramo em que você precisa de funcionários que tenham boas relações com outras empresas, mas aí a sua equipe não tá trazendo bons resultados. Não seria natural você fazer uma mudança na empresa? Não é isso que está acontecendo? Só fazer um parênteses. Seria natural fazer uma mudança, mas o que o governo faz é assim, a minha equipe não está funcionando, vou botar mais 30 para ver se funciona. Mas vamos ser justas, ninguém está falando de aumentar, Deise Socari. Dessa vez, agora pelo menos ninguém está falando de aumentar, ninguém falou em aumentar. Desculpa, por enquanto ninguém falou em aumentar. Sim. Mas eu acho justo, eu acho que muita agência tem que ser despedida bem do serviço público. Simples assim, como é no Ministério Público, na magistratura, na polícia, mas não levando o caso tão radicalmente. Mas eu acho que realmente, se não está funcionando, nós temos que fazer funcionar de alguma forma. E a gente também não pode esquecer que política é política, né? Então, tem que haver essa articulação, tem que haver essa boa negociação. O que não pode acontecer é no judiciário, né? Essa negociação, mas dentro de um governo, dentro do executivo, eu acho plenamente razoável. Eu já daria uma sugestão, mudar a primeira-dama e mudar a ministra da Igualdade Racial. Não, mas é que sabe o que acontece? Tem só uma questão aí que eu acho que acaba prejudicando um pouco o nosso otimismo com relação a uma reforma. Me parece aqui todos de acordo que as coisas têm que mudar porque elas não estão boas. Sim, claro. No entanto, a gente escutou o presidente Lula no pronunciamento de Natal ignorando completamente qualquer tipo de crise, qualquer tipo de dificuldade com o seu governo. Então a gente para e pensa, mas por que ele quer fazer uma reforma se ele não conseguiu assumir a responsabilidade pela indignação do povo brasileiro nos últimos tempos? Mas foi bom. Ele mora em Nárnia, não, gente. Mas pelo amor de Deus. Ele está em Nárnia. Foi tão bom. Não, mas assim, poxa, ou você assume que não está dando certo, que as coisas não estão legais e que você quer reformar para melhorar,
ou vai dar a impressão de que é só favor político mesmo. Porque, por que eu vou mudar algo que está funcionando? No pronunciamento público tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Mas ele não mentiu. Desculpe, mas ele não mentiu quando ele foi, eu não lembro para onde, dizendo que nós tínhamos 63 milhões de criancinhas abandonadas? Você acha que agora, passando fome, você acha que agora ele vai contar a verdade? Jamais. Bom, eu gostaria que contasse. Jamais. Eu espero isso dos meus representantes. É o mínimo que eu espero, na verdade. Papai Noel foi na sua casa. Eles estão aqui falando, tadinha, coitadinha. É o espírito natalino que me habita.